E bora para mais um Série Exames. É o seguinte, gente, antes de eu começar a conversar aqui com vocês, gostaria muito que você se inscrevesse aqui no canal e também curtisse esse vídeo e lembrar vocês a dar uma passadinha lá nas redes sociais aí do Série Exames. Bom, gente, vou tentar ser sucinto nesse assunto, né, no assunto de hoje desse vídeo, mas ao mesmo tempo, se eu prolongar muito é porque eu falo demais, tá? Bom, é o seguinte, recentemente, dando minhas pesquisadas e as pessoas que falam, né, veículos especializados que falam em jogos de videogame, jornalistas e até então pessoas que fazem conteúdo de jogos de videogame, existe aí uma reclamação em geral e essa reclamação, gente, se chama aí aumento de preços de jogos de videogame, certo? E ao mesmo tempo, isso causa uma dor de cabeça para todo mundo, né? E ao mesmo tempo, gente, eu já falei um pouquinho assim, né, de aumentos de jogos de videogame em alguns vídeos antigos, mas eu passei assim, bem rapidinho, mas a partir de agora é sempre bom a gente falar sobre isso, né? Porque assim, quando a gente compra um jogo ou compra um console, a gente quer muito um jogo bom. A gente quer muito algo diferente, né? Algo que dê aquele prazer de você jogar um jogo de videogame e ao mesmo tempo o prazer daquela empresa de que está trazendo algo diferenciado, né? E ao mesmo tempo, esse ano teve algumas mudanças aí, né? A gente pode ver também que tanto as empresas Xbox, PlayStation e Nintendo, né? Elas estão aí fazendo de tudo para aumentar os preços de console e ao mesmo tempo os preços de jogos de videogame, certo? Bom, se vocês forem prestar atenção, quem abriu a porteira, né, abriu aquela porteira de aumento de jogos de videogame foi a Nintendo. E lembrando, gente, que a Nintendo vai lançar aí, ou já lançou, né, o seu Nintendo Switch 2. E ao mesmo tempo existe uma febre por conta disso, porque as pessoas gostam da Nintendo. Eu não tenho reclamação nenhuma contra a Nintendo, né, porque o Nintendo Switch 2 veio por algo diferenciados, né? Porque já tem aí o seu portátil, que é o Nintendo Switch, e agora o 2 vai vir com uma tecnologia mais robusta, né? Uma tecnologia mais focada naquilo que as pessoas estavam sempre pedindo. E lembrando, gente, que o Nintendo Switch ele é um portátil que você também pode colocar nas TVs, né? E a partir daí, os jogos da Nintendo, né? Eles houve um aumento considerável e até então é um aumento que a gente não queria ver. A indústria não queria ver esse aumento de jogos de videogame, né? De 70 dólares foi aí para 80, né? E se você for fazer aqueles cálculos, que eu não sou muito bom de matemática, que eu não manjo, vai dar mais ou menos aí 450 reais, tá? Se você for converter aí os 80 dólares, você vai perceber o aumento muito drástico na parte aí, né, da nossa moeda do real. E a partir daí, a Nintendo fez questão de aumentar os seus jogos. É lógico que vão ter jogos a 80 dólares e jogos a 60 ou 70 dólares, né? Ao mesmo tempo, a Nintendo falou que eles confiam muito, né, nos jogos que estão sendo entregados e por aí vai. E aí que surgiu a parte de tristeza, né? Porque as pessoas já estavam acostumadas em comprar, né, um jogo de videogame na faixa de preço entre 60 a 70 dólares e agora vai vir 80. A partir daí, a Xbox, né, a Microsoft também falou que vai ter alguns jogos a 80 dólares, que se você for ali meio que fazer a conversão, que eu já tinha falado para vocês, é 450. A PlayStation também já está começando a fazer isso. Lembrando, gente, que o Nintendo Switch tem lá o preço que ele vai ser lançado, que vai ser 4 mil e pouco, certo? Né, o Nintendo Switch 2. E ao mesmo tempo, o Nintendo Switch 2 é antes que as pessoas compravam, né, o Nintendo Switch, o primeiro Nintendo Switch. O Nintendo Switch, gente, ele era um jogo secundário, né? Um console secundário. E a partir de agora as pessoas vão ter que pensar muito, né? Ou se vai comprar um PlayStation, ou um Xbox, ou um Nintendo Switch 2, certo? Porque vai ter que pensar, se ao mesmo tempo você gosta da Nintendo, compre o Nintendo Switch 2, então existe aí um planejamento, né? O que eu quero de console?
E, gente, eu não tenho preconceito contra nenhuma empresa, né? Ao mesmo tempo, existe essa tristeza, essa frustração por conta dos aumentos de preço. Lembrando que as empresas estão nem aí pro cliente, né? Estão nem aí pro consumidor. A gente sabe muito bem que os consoles vêm aí da Xbox, da PlayStation e ao mesmo tempo Nintendo. Também tem a Steam, só que a Steam é do computador, né? É do PC. E eu não sou uma pessoa que joga jogos no PC, eu tenho um computador, mas meu computador é usado para outras coisas, para parte de trabalho e afins. Então, assim, eu não jogo jogos no PC. E lembrando também que tem jogos aí, né, no mobile, que é no celular. Já joguei alguns jogos em mobile, quando eu comecei a ter celular, essas coisas assim. Só que ao mesmo tempo eu não curto muito, né? Mas ao mesmo tempo, gente, eu não tenho nenhum preconceito quem gosta de jogos no celular, de PC e por aí vai. Só que ao mesmo tempo, gente, como eu falei, existe um planejamento, né? Então agora, a partir de agora, você vai ter que planejar aquilo que você vai comprar. Se você for comprar um jogo X, que é um jogo super hypado, você vai ter que planejar em comprar esse jogo, né? Porque ao mesmo tempo existem pessoas que não vão ter aquele poder aquisitivo para comprar um jogo de videogame por volta aí de R$ 400 ou R$ 450. Só que tem uma coisinha que eu estava dando aquela pesquisada também. É muito interessante que é tudo bem reclamar sobre o aumento de preços. A gente pode reclamar de aumento de preço na parte de videogame, de jogos, de console, até em streaming, né? Porque quase todo ano um streaming sempre vai aumentar de preço, né? E isso a gente reclama, só que ao mesmo tempo eu estava dando uma pesquisada, né, falando de parte de videogame, porque streaming, gente, é totalmente diferente, então tem gente que conseguem ver os seus streamings de filmes e séries de alguma outra forma, que eu não vou aqui divulgar as formas, né, mas falando da parte de videogame, dando minhas pesquisadas, é uma coisa que eu fiquei super surpreso, né, porque as pessoas reclamam, só que ao mesmo tempo, quando você vai entrar numa loja, tanto na loja digital do próprio console ou uma outro tipo de loja que vai vender, né, o disco, que é a mídia física, por incrível que pareça, a pré-venda no Nintendo Switch 2 já meio que esgotou e tá sempre esgotando, né? Eu entendo perfeitamente por causa do preço, mas existem pessoas que estão comprando, né? É lógico que são pessoas que têm um poder aquisitivo e ao mesmo tempo planejaram para comprar o Nintendo Switch 2, mas é um jogo, é um console, né? Não é um jogo, é um console que tem aí a sua pré-venda esgotada, né? Então, assim, todo mundo, ao redor do mundo, não importa se é Brasil, Estados Unidos, Europa, Japão, China, enfim, todo mundo tá comprando esse console e, ao mesmo tempo, o console esgota, né? Então, assim, eu acho engraçado isso, que as pessoas reclamam do aumento de preço, mas está lá comprando o seu console e, ao mesmo tempo, né, na pré-venda, né? E aí, quando você vê, o console esgotou na pré-venda, mas por incrível que pareça, quando o console ele esgota na pré-venda, é por lote. Então existe lote 1, lote 2, lote 3, mas a partir daí você percebe que as pessoas reclamam e aí eles compram o console, né, que reclamam de aumento de preço do console e aumento de preço aí dos jogos de videogame, né? Tô falando mais ou menos da Nintendo, mas ao mesmo tempo existe aí, né, o esgota a pré-venda. E eu acho isso super engraçado, que as pessoas reclamam, mas compra. E ao mesmo tempo a gente sabe muito bem como que funciona o capitalismo, né? A gente quer, compra, e ao mesmo tempo a gente não percebe o porquê que a gente comprou aquilo que você queria, ou ao mesmo tempo comprou aquilo que não valia a pena, certo? Bom, e também dando minhas outras pesquisadas, tanto em sites, né, confiáveis, que a gente sabe muito bem que é a Amazon, Mercado Livre e por aí vai, da mídia física, né? Eu percebi, gente, que na Amazon, quando você for comprar o Ghost of Yotei, o Ghost of Yotei é um jogo mais ou menos aí, né, da PlayStation, que vai lançar aí em outubro desse ano, né, dia 2 de outubro, e ao mesmo tempo é um dos jogos mais vendidos da Amazon. Tá lá no ranking de mais vendidos, né? E ao mesmo tempo existe uma outra matéria falando que também o mesmo jogo está sendo mais vendido na plataforma digital ali da PSN, que é a PlayStation. Então, gente, eu entendo perfeitamente. É normal reclamar, reclamem, porque a gente sabe muito bem como que funcionam essas empresas, né? Porque elas fazem
e elas estão cagando para o consumidor, né? A gente compra jogos para se divertir e quando a gente vê o jogo não é aquilo que a gente comprou, né? Porque existem vários tipos de jogos, eu já expliquei para vocês, mas ao mesmo tempo, né, o jogo não é entregue. Por que o jogo não é entregue? Porque ele tem um mundo aberto vazio, cheio de bugs e uma história totalmente chinfrim, né? Ao mesmo tempo, a gente vê isso em qualquer jogo. Não importa, gente, se o jogo é bom ou ruim. Existe isso. A empresa de jogos está cagando pra gente, né? E a gente que paga esse pato, né? Então, assim, agora é moda aumentar, né, os jogos, aumentar o valor de jogos e, ao mesmo tempo, eu repito e reintegro, é super válido reclamar. Só que ao mesmo tempo, a gente pode reclamar. Super. Reclama hoje, amanhã e sempre. Mas vão ter sempre pessoas que vão comprar esses consoles, esses jogos. E aí, como falei, vai estar no ranking de maior venda na parte digital ou na parte de sites confiáveis, né? Que é a Amazon, o Mercado Livre, por aí vai. Então, assim, gente, é difícil. A gente reclama bastante. Porque ser humano reclama. Mas ao mesmo tempo eu acho super válido reclamar o que as empresas estão fazendo, né? Porque até então os jogos eram $70, que dá mais ou menos uma faixa de preço entre 300 a 350, né? E a partir de agora são 80. E ao mesmo tempo, por incrível que pareça, que a gente já sabe que o GTA foi, né, adiado para ano que vem, então ao mesmo tempo a gente já sabe que o GTA pode ter uma faixa de preço aí entre 80 a $90. É lógico que o GTA, ele já vende, se abrir a pré-venda hoje, vai se pagar o jogo, né? Então, ao mesmo tempo, as pessoas vão comprar esse jogo na pré-venda ou qualquer outro tipo de jogo na pré-venda, certo? Só que, gente, lembrando, existem pessoas com poder aquisitivo que vão continuar comprando esses consoles, não importa se vai ter aumento de preço ou não, e ao mesmo tempo vão ter pessoas que vão comprar esses jogos com aumento de preço ou não, né? Então, assim, gente, é difícil, certo? É chato reclamar nas redes sociais a gente reclama, todo mundo reclama, só que ao mesmo tempo essas pessoas vão continuar comprando. E aí quando você for entrar nesses sites especializados que vende um console ou jogo de videogame, não importa se é mídia física ou digital ou console, né, que tem os sites que vendem os consoles, você vai ver lá o top ranking de maior venda, né? Então assim, gente, é super difícil. A gente reclama também na parte de streaming, a gente reclama em várias coisas, só que vão ter sempre alguma pessoa, alguém que vai comprar e vai ter um esgotamento daquele estoque e por aí vai. Então, assim, gente, tenham consciência de que reclamem, sempre é bom reclamar, porque as empresas estão cagando pra gente, porque é isso que as empresas querem. Elas querem aumentar uma coisa, elas querem ter o retorno financeiro, só que quem paga o pato é a gente, tá? Então, assim, concordo plenamente as suas reclamações nas redes sociais, eu entendo perfeitamente as pessoas que cobrem jogos de videogame, ou como que eles estão reclamando por conta do aumento dos jogos de videogame, só que ao mesmo tempo a gente reclama pra caceta, certo? Mas ao mesmo tempo vai ter pessoas que vão comprar, e aí você vê nesses sites, como falei, o top ranking de maiores jogos vendidos, tá bom? Então é o seguinte, gente, tentei aqui, né, ser o mais sucinto, mas ao mesmo tempo eu tive que falar isso pra vocês, porque assim, gente, como que eu falo de jogos de videogame, eu até então de séries e filmes, a gente sim vê um abuso aí das grandes empresas, mas ao mesmo tempo a gente sempre vai estar aqui, né, torcendo para que eles possam entregar uma coisa de qualidade ou não, e não a má qualidade, né? Então, assim, gente, é difícil, né? É normal reclamar, porque o ser humano reclama, só que ao mesmo tempo é isso, a gente reclama, mas vai ter pessoas aí, né, que vão estar comprando e vai estar lá no top ranking de maiores consoles já vendidos ou jogos mais vendidos, tá bom? O Séries fica por aqui, um abraço a todos e daqui a pouco eu volto e calma, eu irei voltar, tá bom? Um abraço, um beijo, um acalanto, um carinho e fui! Falei demais, gente. Falei demais, ó, acabou. Só de falar de aumento de preço me dá um nervosismo, mas é isso. Fui!